Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais, fundamentais e até perturbadoras da nossa cultura. A história de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, né? O primeiro agricultor fora do paraíso e, tragicamente, o primeiro assassino. Uma figura nossa cheia de mistério, maldição e um legado que parece não acabar. A nossa análise hoje se baseia bastante num artigo bem detalhado do site teológico. Ele faz um trabalho ótimo, sabe? Não só revisitando Gênesis, mas compilando um monte de interpretações posteriores, desde textos antigos até, olha só, cultura pop. A missão aqui é tentar entender por que essa história tão antiga continua mexendo com a gente, continua sendo recontada de tantas formas. O que ela diz sobre nós, afinal? Logo ali no início da narrativa bíblica. Vamos olhar para o Caim, para a relação dele com a família, com Deus, aquele momento terrível com Abel, o enigma da tal marca, o que aconteceu com os descendentes dele, claro, como essa figura foi reinventada, sabe? Século após século, refletindo o que cada época pensava. Certo, então vamos começar pelo básico, pelo relato em Gênesis. Caim, o primogênito de Adão e Eva, nascido já aqui, né? Nesse mundo pós-Éden, e ele vira lavrador da terra. Tem aquela frase da Eva, quando ele nasce, né? Com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Parece que tinha uma esperança ali, não parece? Sim, a fonte que a gente leu destaca isso. O nome Caim, Caim, em hebraico, parece que vem do verbo adquirir, sabe? Sugere essa coisa de posse, de ganho, depois daquela perda enorme do Éden. E um ponto crucial: mesmo fora do jardim, olha só, a comunicação direta com Deus ainda existia. Deus fala com Caim, adverte Caim. A separação não foi, total, logo de cara. E aí vem o ponto de virada, as oferendas. Caim oferece os produtos da lavoura dele. Abel, o irmão pastor, oferece as melhores partes das primeiras crias do rebanho. E Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. A fonte explora o porquê disso, porque o texto bíblico mesmo não é tão claro, né? Fonte aponta lá para Hebreus 11.4, no Novo Testamento. Lá diz que Abel ofereceu, pela fé, um sacrifício superior. A interpretação mais comum, e a fonte reforça isso, não é que o fruto da terra fosse ruim, sabe? Mas que a disposição do Caim, a condição do coração dele, é que não estava legal. Abel deu o melhor, talvez com mais sinceridade, mais reverência. A rejeição parece ter mais a ver com a atitude do Caim do que com o objeto em si. E a reação do Caim é, visceral. Ira, ressentimento. O texto diz que o semblante dele descaiu. E Deus intervém direto, quase como um terapeuta tentando evitar o pior, né? Por que você está irado? Se fizer o bem não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É uma advertência muito, muito clara. Uma advertência poderosa, né? Sobre escolha, sobre responsabilidade pessoal. Deus coloca a decisão na mão de Caim. Mostra que o pecado é tipo uma força externa, mas que dá para resistir. Só que Caim ignora o aviso. Consumido pela inveja, ele leva Abel para o campo e o mata. O primeiro assassinato. E é um fraticídio que torna tudo ainda mais pesado, mais trágico. A violência entra no mundo pelas mãos do irmão mais velho. As consequências vêm na hora. Deus confronta ele. Onde está seu irmão? Abel. E Caim responde com aquela outra pergunta famosa. Sou eu responsável por meu irmão? Aí vem a maldição. Sim, uma maldição ligada diretamente à vida dele e ao crime que ele cometeu. A terra que ele manchou com o sangue do irmão não vai mais dar sua força total para ele. Ele vai se tornar um fugitivo errante pelo mundo. É uma alienação dupla. Da terra, que era o sustento e a vocação dele, e também uma distância maior da presença de Deus. Ele é banido para a terra de Nod. Nod significa vagueação, exílio, e aquela imagem do sangue de Abel clamando da terra. Nossa, é muito forte. Simboliza a injustiça que pede uma resposta divina, né? E diante dessa sentença toda, Caim demonstra medo. Não um remorso imediato, parece, mas medo da vingança. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Quem me encontrar vai me matar.
E aí acontece algo realmente surpreendente. Deus coloca um sinal nele. Eu sempre pensei nesse sinal como uma marca de vergonha, sabe? Pois é, essa é a ideia que muita gente tem. Mas a fonte, analisando bem o texto de Gênesis, ressalta algo que é contraintuitivo, mas fundamental. O propósito claro do sinal era proteger. Deus declara que quem matar Caim será vingado 7 vezes. A natureza exata do sinal, um mistério total. Especulações vão de marcas físicas a um algo mais simbólico. Mas a função primária ali no texto é preservar a vida de Caim e impedir um ciclo imediato de vingança. É um lampejo de misericórdia divina no meio de um julgamento tão severo, bem inesperado. Nossa, isso muda mesmo a perspectiva sobre a marca, né? Então, Caim vai para essa terra de Nod, ele se casa. A fonte até sugere que, realisticamente, devia ser com a irmã ou parente próxima, né? A população era mínima no começo. E ele tem um filho, Enoque. E aí ele funda a primeira cidade mencionada na Bíblia, chamada também Enoque. O que isso diz sobre ele e a linhagem dele? Bem, a narrativa bíblica, como a fonte interpreta, mostra essa linhagem se desenvolvendo de forma meio independente, talvez até afastada da linha mais associada a Deus, que viria depois por Sete, outro filho de Adão e Eva. Mas olha que curioso, essa linhagem de Caim é creditada com avanços civilizacionais importantíssimos. Ah, sim. Os descendentes deles são pioneiros. Jabal, ancestral dos que vivem em tendas e criam gado. Jubal, o pai dos músicos, que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, o mestre dos metais, que forjava bronze e ferro. É uma dualidade muito interessante. Afastados de Deus, mas inovadores. Exatamente. É um dos paradoxos dessa história toda. A linhagem de Caim representa nessa leitura o desenvolvimento da cultura, das artes, da tecnologia, aspectos-chave da civilização humana. Mas essa mesma linhagem também carrega a semente da violência que começou lá com Caim. Falando em violência, tem o Lameque, né? Descendente de Caim, o primeiro polígamo da Bíblia e autor daquele canto da espada. Ele se gada para as esposas dele de ter matado um homem por uma ferida, um rapaz por um pisão. E ainda declara que a vingança dele vai ser 77 vezes maior que a de Caim. Nossa, isso é uma escalada assustadora. É uma demonstração muito clara de como a violência e a arrogância podem, se intensificar. Se Deus prometeu vingança 7 vezes para proteger Caim, Lameque pega isso e multiplica por 11, numa autodeclaração de poder, de brutalidade. Para muitos intérpretes que a fonte cita, Lameque representa o ápice da degeneração moral nessa linhagem, antes do dilúvio. Agora, a história de Caim não acaba em Gênesis, né? O artigo que a gente usou mostra como outras tradições, outros textos tentaram preencher as lacunas, resolver os mistérios. É importante dizer que muitas dessas fontes são consideradas apócrifas ou não canônicas, certo? O que significa que não fazem parte da Bíblia padrão para a maioria dos judeus e cristãos. Correto, são textos que circulavam na antiguidade, oferecem perspectivas fascinantes, mas não têm aquela mesma autoridade canônica. Por exemplo, tem a teoria controversa da semente da serpente. Ela aparece em algumas correntes gnósticas, aqueles sistemas de crenças antigos focados em conhecimento secreto. Essa teoria sugere que Caim não seria filho de Adão, mas de Eva com a serpente lá do Éden. Isso explicaria, a natureza má dele. É uma tentativa bem radical de entender a origem do mal. Uau, que ideia impactante! E outras fontes dão detalhes mais, digamos, mundanos, tipo como Caim morreu? A Bíblia não conta isso. Exato. O livro dos Jubileus, por exemplo, que é canônico só para a Igreja Ortodoxa Etíope, diz que ele morreu quando a própria casa desabou em cima dele. Uma ironia, talvez, se a gente pensar na pedra como arma do crime contra Abel. Já o livro de Jasher, um texto judaico medieval bem influente, narra uma história mais trágica. Lameque, já velho e cego, mata Caim sem querer durante uma caçada, confundindo ele com um animal. Nessa versão, o tal canto da espada seria um lamento e não uma demonstração de arrogância. Muda tudo. E teve até gente que tentou explicar o motivo do crime de um jeito diferente.
adicionando um elemento que não está em Gênesis, né? Sim, a fonte menciona o livro 1 Macabean, também canônico na Etiópia. Ele sugere que Caim matou Abel porque desejava a esposa de Abel. Isso adiciona uma camada de ciúme sexual, de luxúria, à inveja religiosa ou existencial que a gente vê no relato bíblico. Mostra como diferentes culturas buscaram entender, ou talvez justificar psicologicamente, um ato tão primordial, tão chocante. Fascinante como a história foi sendo, assim, adornada com o tempo e fora do contexto judaico-cristão. Como Caim é visto? Ele aparece em outras religiões. Aparece sim. No islamismo, por exemplo, eles são Cabil e Abil. A história no Alcorão é bem parecida, mas a fonte destaca algumas nuances. Tem um diálogo mais explícito entre os irmãos antes do crime e um foco no arrependimento de Cabil, que fica sem saber o que fazer com o corpo até que Alá envia um corvo para ensinar ele a enterrar o irmão. Em outras tradições, como o mandeísmo, que é uma religião gnóstica antiga, Abel é quase uma figura divina, elevada. E, surpreendentemente, em algumas vertentes neopagãs modernas, baseadas num livro chamado Arádia, Caim é totalmente reimaginado, de forma positiva, como o primeiro bruxo, filho da deusa, ligado à lua e ao conhecimento. Uma inversão quase completa da imagem tradicional. Uma inversão total. Nossa, é impressionante o alcance dessa figura. Isso nos leva para o legado cultural mais recente. A fonte que a gente leu lista tantos exemplos, parece que Caim nunca sai de moda, né? De jeito nenhum. Ele virou um arquétipo muito poderoso. Na literatura, a gente tem desde clássicos como as alusões em Machado de Assis, até releituras bem modernas e críticas, como o romance Caim, do Saramago. E nos quadrinhos, quem não lembra do Caim e Abel em Sandman, do Neil Gaiman? Personagens super memoráveis, presos naquele ciclo eterno de assassinato e ressurreição, lá no mundo dos sonhos. E na cultura pop mais visual, ele também marca presença forte. A série Supernatural, com a marca de Caim sendo uma fonte de poder sombrio, ou Lucifer, onde Caim é um imortal amaldiçoado buscando a morte. Até no cinema, como naquele filme He Never Died, que o retrata como um ser milenar atormentado. E nos jogos, é notável como ele aparece em contextos tão diferentes. Em Vampiro, a Máscara, ele é simplesmente o pai de todos os vampiros. Em Assassin's Creed, ele é reimaginado como o primeiro templário. Essas reinterpretações usam Caim para explorar temas de maldição, poder, alienação, a origem do conflito. Até nomes de bandas como Avenged Sevenfold, Vingado 7 vezes, ecoam diretamente àquela proteção divina que a gente comentou lá atrás. Fica muito claro que a força da história não está só no evento em si, né? Mas nos temas universais que ela toca. Inveja, culpa, família, punição versus misericórdia, rebeldia, a própria natureza do mal. Sem dúvida alguma. Caim funciona como um espelho meio sombrio, onde a gente explora essas questões todas. Ele não é só o vilão, ele é o irmão rejeitado, o que foi avisado e não ouviu. O protegido por Deus mesmo depois do crime, o construtor de cidades, o ancestral de inovadores e também de gente violenta. Essa complexidade toda que o torna tão duradouro e tão adaptável a diferentes épocas e mídias. Então, chegando ao final dessa nossa exploração, o que a gente realmente aprende sobre Caim e sobre nós mesmos, através da persistência dessa história. Ele parece ser mais que um personagem, né? Quase um símbolo das nossas próprias contradições. Acho que sim. Ele encarna essa tensão terrível entre liberdade e destino, sabe? Entre a advertência divina e a escolha humana que acaba sendo desastrosa. Ele representa a capacidade humana para o ciúme mais destrutivo que existe, mas também, olha só, a possibilidade inesperada de proteção divina mesmo no exílio. A história dele nos força a encarar a origem da violência. E aquela pergunta sobre responsabilidade, a pergunta que ele mesmo fez, sou eu o responsável por meu irmão? Ela continua ecoando, né? E as releituras constantes, do Alcorão até Supernatural, mostram essa nossa necessidade contínua de lidar com esses temas.
A linhagem dele com as artes e a metalurgia misturadas à violência do Lameque talvez reflita a própria ambiguidade do progresso humano. A gente cria coisas maravilhosas, mas também armas terríveis. Exato. A história de Caim e o legado dele nos lembram que a capacidade para o bem e para o mal, para a criação e para a destruição, muitas vezes caminham juntas, desde os primórdios da nossa narrativa coletiva. É algo bem profundo. Fica então a provocação final para quem nos ouve. Por que será que a gente continua tão fascinado por essa figura? Será que, ao recontar a história de Caim de tantas formas diferentes, a gente está tentando entender não só a origem do mal no mundo, mas as sombras dentro de nós mesmos, a inveja, a raiva, a culpa, e buscando, quem sabe, uma resposta para aquela pergunta eterna: será que a redenção é realmente possível, mesmo para o primeiro assassino? Algo para a gente pensar, né?